Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, os confrontos de Flamengo e Palmeiras até o final deste campeonato brasileiro. As duas equipes que estão na grande final da Copa Libertadores da América, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, terão agora os compromissos finais nessa disputa também acirrada do Campeonato Brasileiro, e Antônio Manuel Góes vai analisar os jogos, tanto de Flamengo como de Palmeiras. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a convocação do Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que divulgou a lista dos jogadores para os 2 jogos amistosos da seleção brasileira nos próximos dias, agora no mês de novembro. Tudo isso, não saia daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola, edição essa que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com uma qualidade incomparável e um valor também nota 10. Você vai no link na descrição deste vídeo e confere todas as camisas de clubes e seleções disponíveis na Agóis Esportes. Mas agora, iniciando mais esta edição da Resenha da Bola, eu vou direto ao Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes, a dupla Flamengo e Palmeiras disputando tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa Libertadores da América. As duas irão fazer a final no dia 29 deste mês na cidade de Lima, no Peru. E a disputa permanece também no Campeonato Brasileiro. As duas equipes venceram os seus compromissos no final de semana e você vai chegando, analisando os demais compromissos. Quem tem vantagem? Alguma das equipes terá partidas mais fáceis ou menos complicadas? E aí eu jogo a bola para você aí no Rio de Janeiro. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, gente da Resenha da Bola. As atenções gerais estão polarizadas para a disputa ponto a ponto entre Palmeiras 65, um a mais que o Flamengo 64 nesta reta final do Brasileirão. Ambos, como previsto, venceram seus compromissos em casa na 31ª rodada. O Flamengo 3-0 no Sport Recife e o Palmeiras 2-0 em Caxias do Sul contra o Juventude. Mas, diferentemente da facilidade rubro-negra no Maracanã diante do Lanterna, a equipe palmeirense, dita alternativa, teve no goleiro Carlos Miguel a garantia do placar favorável, com uma sequência de defesas monumentais a impedir até o surpreendente empate do alviverde caxiense, penúltimo da competição no Alfredo Jaconi. Com 2 gols de Bruno Henrique a superar longo jejum na artilharia desde agosto, e um de Arrascaeta de falta na gaveta, idêntica à ainda hoje relembrada de Petkovic contra o Vasco, na decisão do Carioca de 2001, o Flamengo contou com a retomada do bom desempenho de Samuel Lino, após vários jogos abaixo de sua real capacidade técnica. Bem assim, excelente atuação do uruguaio De La Cruz,
mas perdeu o Carrascal ainda na primeira fase, a sofrer contratura decorrente de edema ósseo na costela, além de Everton Araújo expulso no tempo final por atingir o adversário em lance de bola dividida. Bruno Rodrigues e Felipe Anderson, um em cada tempo, cravaram a vitória do Palmeiras nesse domingo, que reconduziu o time de Abel Ferreira à liderança, após ser ultrapassado no sábado pelo Flamengo. O Verdão terá na sequência Santos em casa, Mirassol em Mirassol, Santos novamente em jogo atrasado na Vila Belmiro, Atlético Mineiro em BH, Fluminense em casa, Grêmio em Porto Alegre, Vitória em casa e Ceará no Castelão. Por seu turno, comandados de Felipe Luiz medirão forças pela ordem, a partir dessa próxima quarta, com São Paulo na Vila Belmiro, Santos no Maracanã, Sport Recife em jogo atrasado na Arena Pernambuco de Jaboatão, Fluminense e Bragantino em casa, Atlético Mineiro em BH, Ceará em casa e Mirassol, no estádio da sensação paulista da temporada. Finalistas da Libertadores, sábado 29 na capital do Peru. Palmeiras e Flamengo terão 7 rodadas no fio da navalha, nas quais um simples tropeço poderá decidir a conquista do Brasileirão. Apesar, para o rubro-negro, o recente revés por 1-0 diante do Fortaleza, cujo eventual empate deixaria agora a disputa em números rigorosamente iguais, e a falta desse ponto poderá ser fatal no fecho do campeonato. Todavia, ficamos na perspectiva de um vai-vem de fortíssimas emoções, entremeadas pela finalíssima da Libertadores, que poderá refletir emocionalmente no ânimo das duas principais equipes do país e da América do Sul, no desfecho da acirradíssima temporada nacional por pontos corridos, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, analisando os confrontos de Flamengo e Palmeiras nessa reta final decisiva do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai ter mais jogos fora, jogos complicados também, mas agora não tem essa, meu amigo. Agora é quem errar menos vai levar o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem a vantagem de ter uma vitória a mais e um ponto à frente também, mas a briga está aí entre os dois gigantes do futebol, não só do Brasil, mas da América do Sul, tanto é que estão também na grande final da Copa Libertadores da América, repetindo 2021, quando na final o Palmeiras bateu o Flamengo por 2-1. Os demais jogos do Campeonato Brasileiro, tivemos o Cruzeiro derrotando o Vitória por 3-1. O Cruzeiro está ali, né, na briga para chegar bem também, vai pegar uma vaga na Libertadores. Né? A equipe do Mirassol mantendo essa ótima campanha, empatando com o Botafogo em 0-0. Botafogo é o sexto, o Mirassol é o quarto colocado. Flamengo 3-0 no Sport, como o Antônio Manuel Góes colocou ali também, o Palmeiras 2-0 no Juventude. Bahia, mais um grande resultado, 2-1 no Red Bull Bragantino. Bahia é o quinto colocado, se aproximando também de conquistar uma vaga, e vaga direta à próxima Copa Libertadores da América em 2026. O Corinthians fez 2-0 no Grêmio. O Vasco da Gama em casa foi derrotado pelo São Paulo. O Vasco poderia chegar à quinta vitória consecutiva, mas perdeu para o São Paulo, que chega à segunda vitória seguida neste campeonato brasileiro. O Internacional ficou no empate com o Atlético Mineiro, mesmo com o Atlético Mineiro jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre, estádio do Internacional, contar com um jogador a menos desde os 20 minutos da primeira etapa. O Inter não conseguiu, vem mal o Inter, né? Está ali entre os últimos colocados, ameaçado ainda, e ficou no empate. Já o Santos ficou no empate também, 1-1 com o Fortaleza, e o Ceará derrotou o Fluminense em Fortaleza por 2-0. Mas agora o assunto é a convocação do Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que divulgou a lista para os amistosos agora nos próximos dias. Hein, meu caro Fernando César, um abraço.
Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E hoje ficamos atentos a mais uma convocação do técnico Carlo Ancelotti para os jogos amistosos que a seleção tem pela frente nos próximos dias 15 e 18, datas FIFA, jogando na Europa. No dia 15 em Londres, contra a seleção do Senegal, e no dia 18 na França, em Lille, enfrentando a seleção da Tunísia. Eu confesso que acho interessante, Júnior e amigos, os testes frente às seleções africanas. Acho até mais produtivo do que, por exemplo, os testes últimos em que a seleção enfrentou o Japão e a Coreia, que são seleções da Ásia, asiáticas, onde a característica difere do jogador africano, onde essas seleções elas apresentam um futebol que lembra até um pouco o nosso futebol sul-americano pela técnica, mas que se destacam pela força física dos jogadores africanos, que de fato são jogadores fisicamente muito fortes, além do que eles têm um bom preparo em velocidade. Então eu acho realmente produtivo esse tipo de teste que a seleção terá pela frente. É importante a gente confirmar a convocação, que teve 3 novidades: o Fabinho do Al-Ittihad, o Luciano Juba do Bahia e o Vitor Roque do Palmeiras, que atravessa um grande momento vestindo a camisa da equipe alviverde do Palestra. A convocação ficou assim: goleiros a gente não teve novidades, o Bento do Al Nassr, o Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Zagueiros: Alexandro do Flamengo, Danilo do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Militão do Real Madrid, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Luciano Juba do Bahia, o Marquinhos do PSG, o Paulo Henrique do Vasco e o Wesley da Roma. Para o meio de campo ele convocou o Andrei Santos do Chelsea, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Fabinho do Al-Ittihad e o Paquetá do West Ham. Para o ataque, o Estevão do Chelsea, o João Pedro do Chelsea, o Luiz Henrique do Zenit, o Matheus Cunha do Manchester United, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid, o Vini Júnior também do Real Madrid e o Vitor Roque do Palmeiras. Agora é aguardar, porque são os últimos amistosos em data FIFA que a seleção tem nesse final de ano. Depois o grupo volta a se reunir em maio, já às vésperas da Copa, quando a seleção, em junho ainda, fará amistosos nos Estados Unidos, possivelmente contra seleções até da Europa. Vamos ficar agora nessa contagem regressiva e prestar bastante atenção nesse grupo que entra em ação já no próximo dia 15, Júnior. Ok, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. O Ancelotti chamando aí mais jogadores. O Brasil vai ter que melhorar, né? Vai ter que melhorar e muito. O Ancelotti está procurando fazer o melhor. Esses amistosos servem para a gente, para ele já ir tentando achar o melhor futebol, né? O coletivo do time, os jogadores que não estão numa fase muito boa também começaram a render mais, enfim, porque a Copa do Mundo, o Mundial já está próximo, e aí teremos agora esses 2 amistosos que iremos, é claro, acompanhar
aqui no canal PB do Esporte, aqui na nossa Resenha da Bola. Esta edição da Resenha da Bola que teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade impecável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e confere todo o material de camisas de clubes e seleções da Agóis Esportes. Esta Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal. Vai lá, deixa o seu comentário também, opina, participe. E divulgue, é claro, compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!